Estamos começando aqui o nosso momento. Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aí a essa conexão. Como de costume, a gente pede para os primeiros aí que estão chegando a nos dar informação se está tudo legal com relação ao som, com relação à imagem. Que Deus abençoe esse nosso encontro aqui pela Hora Luterana, em mais esse momento de encontro com a Palavra de Deus que revela sempre Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Nunca é demais pedir que você compartilhe, que você comente também aqui na nossa própria live, mas que especialmente compartilhe para que mais amigos possam participar. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o dom do entendimento, tendo em vista que no próximo domingo a Igreja Cristã lembra o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E que o próprio Espírito nos oriente, nos abençoe nesta noite, nesse encontro, nesse diálogo aqui por esta rede social. Vou deixar vocês aqui com uma canção que também é uma oração que pede a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele possa abençoar esse momento, que possa estar com a gente. Enquanto isso, vocês vão comentando, vocês vão compartilhando aí, e eu também vou fazer isso aqui, vou pegar o meu celular para que possa colocar lá no meu perfil e mais pessoas possam participar. Deixa eu só localizar aqui onde é que eu deixei essa canção, que eu não estou encontrando aqui, deixa eu ver. Aqui ainda não, está o nosso tema. Aqui está ela. Nosso Redentor.
Que coisa, me esqueço. Olá, obrigado por avisar que está sem som, viu? Abri aqui o celular aqui para ver os comentários de vocês, então eu percebi. Obrigado, agora abri, eu acho que agora está funcionando legal aí, né? Muito obrigado por avisar. Então aí, Geraldo Salgadinho avisou também, lá da Alemanha, Maria Orgado, Ana Ruth Cabral, todas me avisando aqui que estava sem som, Evandir Viante, Cirlei Dermer, Ilma Conrad, Danilo da Costa, Irineu Gait, do Espírito Santo, Vila Pavão, pedindo para que possa orar pela esposa, que está entrando em depressão, sempre um momento difícil, né? Ana Paula Rames, Sofia Bancart, Cláudia Delfini, Heloísa Ros, Esther Neitzel. Muito obrigado aí por todos que estavam participando com a gente. Antes aqui, enquanto estava sem som, eu estava aqui utilizando meu celular e estava motivando a que vocês também compartilhem, que vocês possam comentar também. A Gladys, boa noite, saudades dos cultos presenciais, ela diz aqui, de fato, né? A Luísa Meca avisou também aqui do som, deixou o seu... A Daniela Neufeld Panis, nossa amiga, também está assistindo, que bom poder estar com todos vocês. A Evelyn Torres avisou quando voltou o som, Regis Batroff, Lourdes Baraldi, muito bem, Evani Mota participando com a gente, deixando o seu boa noite também, Neik Nevitz, Paulo Correa, Leda Baum e assim por diante. Legal, pessoal, joia, que bom aqui que vocês possam estar com a gente, que Deus possa acompanhar essa nossa noite aí, né? Como eu estava falando há pouco aí, tá aí o nosso tema, o Espírito Santo e o dom do entendimento. Eu fiz de uma maneira bem ali, assim, quase amadora, né? Mas lembrando a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que ilumina o nosso entendimento, mas que tudo isso acontece por meio do Espírito Santo de Deus. Então essa é a nossa lembrança dessa noite, e nós vamos focar um pouquinho no texto bíblico que justamente fala sobre esse dom do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, tá? Estou com o celular aqui na minha mão, mas vou tentar acompanhar um pouquinho aqui do pessoal que está fazendo os comentários, mas a gente sempre acaba deixando escapar algum, né? Então aqui o Danilo Gomes da Costa diz aqui, boa noite, sou de Jardim Penha, oremos pelo pastor Daniel e sua família. De fato, continuemos a orar pelo pastor Daniel. Roberto Scheid também com a gente, que bom. Augusto Langelo também assistindo com a gente, a Glaci Campos, lá de Campos Ibirubá, Rio Grande do Sul, muito bem, a Senira Silva também, a Leoni, lá de Vitória das Missões, Rio Grande do Sul, a Gisela Blos, aqui de Porto Alegre, que legal que ela está participando com a gente, a Ilse também lá de Curitiba, a Janiceia, saudades dos cultos presenciais, ela que é lá de Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, olha que joia, né? Essa turma toda participando conosco, a Senira Silva lá, eu acho que ela está ainda lá no Jardim América, no Capão do Branco, se bem que a Senira morava em Pelotas, né? A Helena Schmidt também com a gente, a Lúcia lá de Canguçu, Lúcia Bubbles, um abraço para todo o pessoal de Canguçu, sou natural dessa terra querida, a Ineli Guns também, de Feliz, Rio Grande do Sul e assim por diante, tá? Vamos ver aqui, vai rodando, eu vou perder alguns comentários, mas que bom que todos vocês estão participando conosco aí. Pessoal, se nós pensarmos na busca por entendimento, ela é uma busca essencial na vida. É tão ruim quando a gente não entende as coisas, quando alguém explica algo e a gente fica ali meio, como diz os jovens hoje em dia, meio bugado, né? sem compreender, é tão ruim, a gente fica um tanto quanto fechado. Por outro lado, dá um alívio tão grande quando a gente compreende a situação, quando a gente tem clareza, quando a gente tem lucidez, ou a palavra que eu estou usando aqui, quando a gente tem entendimento. Eu queria colocar para vocês essa imagem
da busca por entendimento, apesar de o cidadão estar lá em cima na imagem, é como se ele tivesse que ter subido, se elevado para encontrar o entendimento. É uma verdade também, no entanto, é sempre agradável, bom e consolador saber que Deus vem até nós com sua luz, especialmente quando veio em seu Filho Jesus Cristo, e hoje continua a vir, certo? Então nós vamos entrar aqui no nosso tema para dialogarmos de imediato, só justificando para vocês então por que nós estamos falando sobre o Espírito Santo hoje. Nos outros dias da semana, aí, segunda, terça, daí na quinta e na sexta, nós temos estudos bíblicos online aqui pela Hora Luterana, às 20 horas, tá? Mas nas quartas-feiras continua às 19 horas. Nos outros dias tem estudos bíblicos sobre os Salmos, vocês podem acompanhar na página da Hora Luterana. E hoje é um estudo variado dentro do tema O Caminho. Semana passada nós tivemos o estudo sobre a Ascensão, né? Tendo em vista que na quinta-feira comemorou-se a Ascensão, então se falou sobre essa data importante para os cristãos. Mas nós queremos hoje falar sobre o Espírito Santo. Por quê? Primeiro porque na Ascensão, alguns dias atrás, Jesus deixou as promessas de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso é muito bom, muito confortador para a gente. Lá em Mateus 28, lembra? Está registrada a palavra de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus também deixou a promessa de que enviaria o seu Espírito Santo. Ele também prometeu que um dia vai voltar, da mesma maneira como os discípulos o viram subir. Mas ele prometeu que enviaria o seu Espírito, e assim ele cumpriu. 10 dias depois, a Ascensão aconteceu 40 dias depois da ressurreição, e 10 dias depois, então nós temos o Pentecostes, até tem esse nome, né? Penta, de 5, o Pentecostes de 50 dias após a ressurreição. Então nós estamos bem no meio do termo aí, da Ascensão e o Pentecostes, essa promessa da vinda do Espírito Santo. Então queremos falar aí sobre esse tema e pegar em nossas Bíblias justamente Atos capítulo 2, que conta a história da Ascensão. Puxa, eu peguei minha Bíblia aqui, eu tenho utilizado mais a revista atualizada, não peguei a linguagem de hoje, deixei lá em casa. Se bem que tem aqui, poderia pegar também do celular, quem quiser baixar um aplicativo, né? Sempre é fácil, mas eu não vou abrir agora aqui para não sair da página do Facebook, vou usar aqui a revista atualizada. Diz assim o texto de Atos 2: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, provavelmente no cenáculo ali da ceia, talvez, mesmo que aconteceu alguns dias atrás. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, um barulho de um vento forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, diz o texto. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Um pouquinho mais abaixo, então, no versículo 9, por exemplo, eles referem-se ao lugar de onde eles vieram, né? Eles diziam assim: somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios.
E a pergunta deles é como ouvimos falar em nossas próprias línguas? Como nós entendemos agora as grandezas de Deus? Então aí nós temos essa história, né, que é marcada por este dom que Deus concedeu de os apóstolos, os discípulos falarem uma língua em que pessoas de diferentes locais e idiomas pudessem entender na sua língua, né? E aí, dessa expressão, assim, pudessem entender, é que eu trago aqui o foco do dom do Espírito Santo, o dom do entendimento. E algumas vezes, muitos de vocês já devem ter refletido, né, sobre essa Babel invertida, como alguns falaram. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, por causa do orgulho, da pretensão humana, enfim, houve uma ação divina que fez com que eles falassem em outros idiomas cada um. Mas lá aquilo gerou um desentendimento, aquilo gerou uma confusão, daí o termo Babel também, né? E uma separação, gerada pelo pecado, pelo orgulho humano. Aqui no Novo Testamento, com a história do Pentecostes, é Deus também que age, onde os seres humanos, no caso os discípulos, passaram a falar outros idiomas, não para confusão, como lá no Babel, mas para o entendimento, e o entendimento da palavra. Então, se a gente pegar, por exemplo, trago para vocês essa reflexão, que às vezes traz muita curiosidade, perguntas ali em torno do dom das línguas, por exemplo, né? O texto bíblico que fala sobre isso é 1 Coríntios 12, aí 13 e 14, né? 1 Coríntios 12 fala acerca dos dons espirituais da igreja, dos diferentes dons, a igreja como um corpo, enfim. Aí fala sobre as procuras dos melhores dons, né? E por isso que no capítulo 13 tá aquela poesia bonita, né? Procurem eu tenho um caminho ou um dom melhor que todos. Aí ele começa a dizer o dom do amor, né? Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada seria, né? E aí ele continua falando desse dom do amor. E no capítulo 14, então, ele fala um pouco mais sobre o dom das línguas. E Paulo incentiva dizendo assim: olha, procurem os melhores dons. E aí ele diz: procurem o dom do ensinamento, da proclamação da palavra, ou da profecia. Profecia não no sentido de dizer o que vai acontecer no futuro, mas no sentido de anunciar a palavra. E ele chega a dizer que ele prefere dizer poucas palavras que sejam compreendidas, que gerem entendimento, do que falar muitas línguas que não tivessem entendimento algum, né? Então havia assim uma pretensão de maior santidade com o dom das línguas, enfim, e o apóstolo Paulo simplifica dizendo: olha, se não tiver quem interprete, não traz proveito para os outros, só para si mesmo. Então ele fala sobre pensar nos outros e proporcionar o entendimento, né? Então é muito especial esse texto bíblico aí. Tem algumas curiosidades a respeito do Espírito Santo, e aí eu vou comentá-las e vou começar então a linkar algumas coisas referentes a outros textos bíblicos aí, tá bem? Eu queria assim, quem sabe, eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui as respostas, mas vocês que estão aí, vocês lembram algum símbolo do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo é identificado por meio de desenhos ou símbolos, ou nas igrejas, paramentos, enfim? Você lembra de algum símbolo que pudesse compartilhar com a gente? Até peguei o celular aqui para ver se por acaso alguém vai comentar, alguém comentaria esse aspecto. Vamos ver aqui. Lembra de algum símbolo? Se você lembra, escreve aqui nos comentários para a gente poder interagir um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu ver, puxa, agora eu mexi aqui, alguém já colocou aqui o símbolo, vamos ver quem é que foi, foi a Milena Irick, legal Milena, isso aí, colocou um símbolo bem certinho aqui, né, acertou um dos símbolos. Tem um outro símbolo também, o pessoal colocou aqui o Gerson, a Evelyn Torres, todos colocaram a pomba,
talvez mais aí lembraram, né? Mais pessoas aqui. A Vanessa Lima, Renê Ros, uns quantos agora? Todo mundo colocou pomba, legal. Olha, acho que mais de 20 aqui colocaram pomba, né? Tem algum outro desenho? Aqui, deixa eu ver aqui a Elze Mas da Rosa, além da pomba, ela colocou o fogo, né? E o pastor André Ronque colocou também aqui a chama. E a Evelyn Torres, assim, linkando com o que o pastor André colocou aqui, ele colocou a chama, ela colocou línguas de fogo, né? Aliás, tem até alguns paramentos que tem aqui a imagem daquela língua de fogo por causa desse texto que vocês acabaram de ver. Agora é curioso, assim, se vocês pensarem no autor aqui do livro de Atos, ele colocou aqui línguas, como que línguas de fogo. Como de fogo. Por que línguas, né? Se você pensar na imagem, na questão visual disso, dessas chamas descendo e cada uma se colocando na cabeça de cada um dos apóstolos, será que a gente olharia assim e reconheceria, isso é uma língua? Porque a língua não tem um formato muito assim clássico, né? Por que línguas? Porque está ligada com a palavra, com o anúncio da palavra. E com o dom que eles receberam de anunciar em um idioma. Então, eles logo reconhecem visualmente, dizendo como que línguas de fogo. Né? Então, está muito linkado com a questão da palavra de Deus. A gente, assim, lembra muito, pessoal, sobre a ação do Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo age na vida da gente. Né? Deus é todo-poderoso. E fez com que João Batista, por exemplo, já nascesse cheio do Espírito Santo. Mas, pelo que nós temos de revelação, o Espírito Santo age e quer agir sempre por meio da palavra. Por isso que o batismo, por meio do qual o Espírito Santo age, é a água, mas ligada com a palavra. Por isso a Santa Ceia é o pão e o vinho ligada com a palavra, onde nos concede também o seu corpo e sangue. Então está muito linkado com isso. Por isso que logo depois, em Atos 2, Pedro proclama a palavra de Deus, em forma de lei, de acusação, dizendo que eles eram culpados pela morte de Jesus, mas também em forma de anúncio de perdão. Ali, por meio do proclamar da palavra, o Espírito Santo age. Então está muito presente isso aí. Eu gosto de usar aqui a imagem da pomba, isso é mais digamos, uma construção didática minha do que propriamente uma questão textual, mas é interessante, né, que a pomba branca, a pomba, no caso, é um dos símbolos por causa que a pomba desceu sobre Jesus no momento do batismo, né, então fica um símbolo do Espírito Santo. Mas nos nossos dias a sociedade usa a pomba como um símbolo de quê? Vamos ver aqui, vou pegar de novo aqui o meu celular. Ver se o pessoal é rápido em participar aqui também, porque uns quantos participaram antes, né? A pomba, nos nossos dias, é um símbolo de quê? Quem pode participar com a gente aqui, respondendo aqui? Vamos ver se o pessoal vai acertar. Nos dias de hoje, quando se usa uma pomba branca, algo assim, é o símbolo que... não estou falando do ponto de vista cristão apenas, mas do ponto de vista geral, social, a pomba simboliza o quê? Olha aí, a Milena, foi rápida no gatilho novamente, Milena ele que colocou aqui, que a pomba é o símbolo do quê mesmo? Da paz. Aí também a Josélia Rosso, o Roger Sodré, a Evelyn Torres, Gerson também, o símbolo da paz, exatamente. Eu gosto muito de linkar, por isso que eu falei didaticamente, né? Com esta questão do Espírito Santo promover o entendimento. Ali em Atos 2 a gente percebe essa perplexidade. Estamos entendendo na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. Agora estou percebendo. Mas vocês sabem bem que às vezes a gente fala a mesma língua, mas não se entende. 2, 3 pessoas, às vezes, nas casas, é como se estivessem falando em outro idioma, não se entendem. Pelo contrário, há constantes brigas, intrigas,
não se acertam, não se entendem. E às vezes quando alguém então consegue desenvolver um pouco mais de tranquilidade ali, de humildade, e acaba pedindo perdão, e talvez a outra pessoa converse um pouco e acaba por misericórdia também perdoando, então a gente diz que eles fizeram as pazes. A pomba era símbolo do que mesmo? Da paz. Irmãos e irmãs, o ministério do Senhor Jesus Cristo, a ação dele entre nós, o seu morrer na cruz, o seu ressuscitar, foi para promover paz, paz com Deus e paz uns com os outros. Entre outras palavras, para promover entendimento, reconciliação, perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Portanto, esse dom do Espírito Santo, do entendimento, ele também sempre nos encaminha não só a Deus, a algo abstrato, distante, mas a nossa vida com o próximo. Não é à toa que quando fala 1 Coríntios 12, 13, 14, o meio está no 1 Coríntios 13, do dom do amor, do perdão, da misericórdia. E eu tenho certeza que cada um de vocês anseia por receber mais e mais, em abundante medida, o Espírito Santo de Deus, para viver em entendimento e, sobretudo, para viver em paz. A verdadeira paz, eu tenho repetido muito isso, a verdadeira paz sempre começa com o perdão. Vamos fazer as pazes, paz com Deus, paz uns com os outros. Eu queria ainda compartilhar com vocês essa ação do Espírito Santo, do entendimento, e mostrar como que espiritualmente, muitas vezes, nós somos praticamente perdidos, mortos e bugados literalmente na compreensão espiritual. E como de fato é o Espírito Santo que dá essa luz, esse entendimento. Beleza, gente? Como eu rolei aqui lá para baixo nos comentários, eu não vou conseguir colocar aqui, acompanhar aqui todos os comentários, os muitos comentários que nós temos, tá? Mas vamos ver aqui, o pessoal teve um bom pessoal que participou respondendo, né? Com a palavra paz, paz, paz. Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho mais para cima. Não consigo voltar mais agora aqui. Mas aqui dá pelo menos um oi para o pessoal. Aqui a Dora Rocha tinha lembrado do azeite, né, que talvez um símbolo do Espírito Santo também. A Marileia Vergara está participando com a gente, também a Nelda Miller, Egoncel, Vanderlei Vogt também está participando com a gente, a Elma Donner Schaefer, o Pedro e a Lídia, bem, o Daniel Gritzmann, o Edson Tressman também está com a gente, Sueli Scholze, a Nilceia Costa, a Leonice Borges, dando um abraço aqui para o pessoal dos pastores Fridolino, Walter Daniel, Paulo Clauda, Elemar Nimer, Sérgio Braga, Fabrício Jung, Peterson e outros, legal, mandando um abraço aí para a turma. Joia, pessoal, que legal que todos vocês estão participando com a gente aí. Muito bem, eu vou seguindo aqui com mais alguns comentários. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu projetar para vocês aqui um texto bíblico, né? Lá de 2 Coríntios, capítulo 3. Ele é interessante, eu vou projetar e vou ler para vocês, tá? Agora sim, na nova tradução da linguagem de hoje. 2 Coríntios 3 diz assim: nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles.
mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Esse contexto aí nos lembra da clareza com que a gente percebe o mundo. Gosto sempre de citar essa frase de Lewis, C.S. Lewis, que diz: eu creio no cristianismo tal como creio que o sol nasceu. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Esse mesmo contexto de Coríntios ali, que eu acabei de ler, que fala assim que como que alguém está com um véu diante dos seus olhos, de repente esse véu é tirado, então percebe as coisas e tem entendimento. Esse mesmo texto ele fala que, esse mesmo livro, ele lembra que a ação desse mundo muitas vezes nos deixa completamente cegos. E esse mesmo livro fala que sem o Espírito Santo de Deus, ninguém pode dizer Senhor Jesus. Ninguém pode crer em Jesus senão pelo Espírito Santo. E eu sei que tem muitos irmãos e irmãs aqui participando com o nosso programa, mas muitos conhecem, talvez alguns não conheçam, o Catecismo Menor do Dr. Martim Lutero, né? Ele no terceiro artigo do Credo Apostólico, aquela parte que a gente diz creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, comunhão dos santos, na explicação deles assim: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor. Eu, por minha própria razão ou força, não posso crer. Mas o Espírito Santo, aí começa a falar de um monte de ação, me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, né? Quer dizer, ele me deu o entendimento, abriu não apenas a minha mente, mas o meu coração, né? E aí ele me transforma por essa luz da palavra. Essa é a ação do Espírito Santo. A gente sabe que Deus é um só, ele é triuno, mas é um só Deus. E a gente lembra assim, atribui a Deus o Pai mais a criação. A gente resume as palavras de Jesus e a ação de Jesus na redenção e o Espírito Santo na santificação. Mas se a gente for mais objetivo, assim, né? Deus Pai é o Criador dos céus e da terra, Jesus venceu a morte, né? Nos resgatou. Agora, uma ação mais específica do Espírito Santo, a gente poderia dizer que é Ele que cria a fé. Cria e mantém a fé em nosso coração. Então percebam, é algo bem especial a ação do Espírito Santo. É o entendimento e a luz dos olhos da fé, por meio da palavra de Deus, né? Isso é muito claro. Usando uma outra carta, né, quando lá em Romanos 12, né, tem uma palavra legal lá em Romanos 12, que, deixa eu abrir aqui ligeirinho, quando ele fala assim sobre essa nossa nova vida, enfim, né, ele nos convida a viver em novidade de vida. E aí ele diz assim, Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que isso acontece? Isso acontece na palavra e por meio do Espírito Santo. Dê uma olhada nessa imagem aí que eu vou colocar para vocês. A mente renovada, né? Iluminada, livre, ela vem novamente pela palavra do Senhor. Ali nós temos uma clareza das coisas, né? E uma ação contínua. E a gente, apesar de identificar a vinda do Espírito Santo bem no Pentecostes, ele vem continuamente toda vez que em devoção buscamos a palavra de Deus. Ali o Espírito novamente age em nós e nos renova. E eu podia dizer assim também que ele obviamente não agiu somente a partir dali. No Antigo Testamento, várias vezes, todo aquele que andou na palavra e na bênção de Deus estava com o Espírito Santo. E tem um momento muito especial, eu queria ainda marcar ele, e assim encaminhar a conclusão aqui do nosso estudo de hoje, que eu acho muito legal, assim, tanto nas palavras do evangelista
João, como também lá de Lucas, né, que diz que quando ele ressurreto apareceu para os discípulos, aí então abriu o entendimento, diz o texto assim, né? Então abriu-se-lhes o entendimento e eles começaram a perceber as coisas, né? E nesse contexto aqui, Jesus sopra em João capítulo 20, diz que Jesus sopra sobre eles. Espírito Santo é o sopro da vida também, né? Versículo 21 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aponta de novo para a questão do perdão, da reconciliação, a presença do sopro, né, do Espírito Santo. E lá nos textos de Lucas, quando fala do Cristo ressurreto, né, falando com eles, né, então também descreve essa mesma expressão assim: abriu-se-lhes o entendimento e passaram a como que conectar. Sabe quando a gente diz assim, a gente não entende alguma coisa, de repente a gente compreende o funcionamento, aquilo se abre. Agora entendi, né? Espiritualmente, o Espírito Santo fez isso com os discípulos na presença do Senhor e Salvador Jesus. Tanto em Lucas 24, no início, como até nos versículos seguintes, ali quando tem aqueles discípulos de Emaús, lembra que eles caminharam com Jesus e inicialmente não o reconheceram e depois disseram que sentiam o coração queimar, né? Enquanto ouviam a palavra de Deus proclamada, era o Espírito Santo agindo, né? E aí diz assim que quando eles então veem, reconhecem Jesus, eles conectam aquela palavra do Antigo Testamento, aquelas profecias a Jesus, e tudo fica claro, iluminado e renovado na mente deles. Então, pessoal, esse aí é o dom do entendimento, né? O dom do Espírito Santo, que nos dá esse dom da paz, da reconciliação, sempre por meio da palavra. A principal função do Espírito Santo é apontar para Jesus. Eu falei antes, criar a fé, né? Mas aponta para Jesus, ilumina a obra de Jesus, para que a gente possa claramente ver, perceber, sentir a graça e o amor de Jesus e nos conectar por meio da fé a todas as bênçãos que Jesus conquistou por nós, né? Então a ação do Espírito Santo, ela é muito especial. E que legal a gente poder compartilhar mais uma vez, vivenciar o Pentecostes aí, mais uma vez, né? E comemorar e continuar orando, né? Vem Espírito Divino, vem sobre mim, né? E esse hino, que é um hino conhecido dos cristãos, ele além de dizer vem Espírito Divino, ele diz nobre ensinador, né? No sentido, de novo, de trazer entendimento espiritual, de trazer clareza espiritual para todos nós. É claro que aqui nesse estudo eu poderia falar dos frutos do Espírito Santo, né, lá do livro de Gálatas, por exemplo, e mencionar todos eles que tem lá as obras da carne, né, as consequências da carne e os frutos do Espírito Santo. Mas eu queria focar nesse hoje, né, do entendimento da ação dele na vida da gente e desejar que ele habite ricamente aí na vida de cada um de vocês e que possa também, além de iluminar a mente, fazer com que os reflexos do amor de Jesus, da graça, iluminem as pessoas ao redor de vocês, numa vida em paz neste mundo e também na eternidade. Eu quero convidar vocês para concluir esse momento com uma oração. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui do programa, desse momento de estudo bíblico. Convidar para que participem continuamente aí, confiram sempre a página da Hora Luterana, também assim por meio do site, né, porque lá tem tem realmente assim muitas formas diferentes dessa organização missionária
que é a Hora Luterana, de anunciar a palavra de Deus, de trabalhar com os diferentes livretos, com os programas diferentes que lá existem. Vocês poderão conhecer um pouco mais programas como Deus Conecta ou o projeto Vivenciar, além dos diferentes livretos e conteúdos que a Hora Luterana tem a oferecer. Tá? Lá no início do nosso estudo eu tinha deixado desligado aqui o microfone do software, então alguns talvez não ouviram. Eu vi aqui que alguém perguntou, né? Eu sou o pastor Ismar, sou pastor aqui na Comunidade Cristo de Porto Alegre. Vocês podem também conferir as nossas páginas nas redes sociais, a Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Também nós temos aí as mensagens, junto com o pastor Reinaldo Littke, junto com o pastor Nicolas Ville, também com o pastor Willi Redel, né? As diferentes ações assim. E sejam também muito bem-vindos quando estiverem aqui por Porto Alegre. Nós queremos então orar, dando uma olhada aqui nas anotações, contando também com ajuda aqui. Eu tenho algumas pessoas que pediram então por orações especiais. O Irineu, né, então pede oração pela esposa, algumas dificuldades com a depressão. A oração então pelo pastor Daniel e pela família. Milceia Costa, orar para que tudo isso passe logo. A Eliane Krauser pede pela cidade que está passando com problemas, né? Ela não mencionou a cidade aqui, a Eliane Krauser, mas todas estamos passando, enfim, né? A Vanessa Lima pede por Claudete e pelo seu marido Valdir, né? Também a amiga que está com Covid. A Vanessa Lima, por Sidney e Márcio, para que conheçam o amor de Cristo, né? Olha só, então é uma oração especial pelo Espírito Santo. A Vera Kroloff pede pela amiga Seni, né, com câncer. A Elze Rosa também pelo esposo Zeferino, que está enfermo, precisando de orações. Nós também pedimos pela Rosane Silva, que ela também ora por todos os pastores. A gente agradece em nome dos outros colegas, né? A Jocélia Rosa também por familiares enlutados, pelas famílias enlutadas também. Muito bem, eu vou fazer oração, talvez não propriamente mencionar todos estes nomes, mas colocá-los, conforme aqui mencionei, com as suas situações diferentes, em oração. Eu convido então para que cada um possa unir-se comigo e assim orarmos. Querido Pai do céu, nós te buscamos nesse momento, em gratidão por todas as bênçãos que nos dás, pelo dom da criação em todas as multiformas, porque através dela nos sustentas e tem cuidado de nós com o pão de cada dia. Também nesse sentido, obrigado pelo dom da família, da mútua proteção, do amor, da solidariedade, da amizade. Nós te buscamos, ó querido Pai do céu, nesse instante, pedindo que derrame cada vez mais sobre nós, em grande medida, o teu Espírito Santo, proporcionando entendimento e todos os outros dons para a nossa vida em paz contigo e com as pessoas ao nosso redor. No entanto, a vida externa nesse mundo, ela é marcada por dificuldades, por violências, por incertezas, preocupações, doenças e crises. E por isso suplicamos a tua ajuda e a tua companhia. Queremos colocar diante de ti todas essas pessoas antes aqui mencionadas, a esposa do Irineu, também o pastor Daniel, a sua família. Colocamos essa situação toda que estamos vivenciando em algumas diferentes cidades. Nós pedimos pela Nilceia Costa, oramos em favor da cidade, da própria Eliane Krauser e de todos que lá moram em sua cidade. Pedimos pela Claudete Abdala, pelo seu marido Valdir, também oramos pelo Sidney e o Márcio, para que o teu Espírito Santo possa iluminar a vida deles. Colocamos diante de ti a Seni, que passa dificuldades com câncer.
Também pedimos pelo seu Zeferino, marido da dona Elze, que está doente, pela Rosane Silva. Oramos por todos os ministros, pastores que anunciam a tua palavra, que cada vez mais fortaleçam-se no seu espírito. Também assim pedimos por todas as famílias que estão enlutadas, abatidas nesse momento de pandemia. E pedimos corajosamente que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe para darmos nesse momento de crise também o nosso testemunho e sermos instrumentos em tuas mãos. Mais uma vez eu te peço, Senhor Jesus, que receba outras orações das pessoas que estão nos ouvindo, das pessoas que estão conectadas com a gente e que não foram mencionadas, e derramamos todos esses pedidos e essas gratidões em nome de Jesus, quando dizemos as palavras que tu nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Um abraço para todos os membros aqui da Comunidade Cristo, aqui de Porto Alegre. Nós também compartilhamos com o perfil, com a página aqui da comunidade. Desculpe aqueles que eu não pude ler aqui, né? Vou agora me deter um pouquinho mais para acompanhar os comentários, ver aqui e responder eventualmente. Mas obrigado por todos os que participaram aqui pelo programa O Caminho, estudo bíblico, aqui da Hora Luterana, certo? Convite aí para que vocês possam participar, na medida do possível, dos momentos de celebração do Pentecostes, que ora e celebra a vinda do Espírito Santo, talvez em cultos presenciais, se a sua comunidade assim tiver numa localidade que isso é possível, mas pelo menos aí também nas redes sociais e também com a sua casa, com a sua família, através das Escrituras Sagradas, por meio da qual, na Escritura Sagrada, o Espírito Santo de Deus age e quer agir também na tua vida. Lá em Atos 2, quando o apóstolo Pedro pregou a palavra, ele foi muito contundente em apontar para os ouvintes, dizendo que eles crucificaram o Senhor da vida. E a verdade é que por causa dos nossos pecados, Cristo morreu. Portanto, o convite é para um arrependimento, uma mudança de vida, mas, sobretudo, sabendo que há o perdão e a salvação e a renovação constante da nossa mente pela ação do Espírito Santo na vida da gente. Que Ele esteja sempre contigo, hoje e sempre. Valeu, pessoal! Uma boa noite, que Deus acompanhe a todos vocês. Até mais.